Olá, boa tarde. Estamos chegando neste sábado para mais um programa FAT News. E o programa de hoje vai falar sobre relacionamento virtual. Você que está em casa já conheceu alguém através da internet? Existem pessoas que se conheceram no chat e se casaram. Porém, nem todos têm a mesma sorte. Existem muitos riscos por trás da tela. Isso e muito mais você confere agora no FAT News. A interação proporcionada pela internet é sem dúvida importante para uma boa relação social. É verdade, Ginu. Porém, devemos tomar os devidos cuidados com as pessoas com as quais nos relacionamos na internet. Essa facilidade de nos comunicar com pessoas do mundo todo pode gerar graves problemas. Jéssica, e hoje são várias as ferramentas de uso fácil e de comunicação instantânea, como Facebook, Twitter e agora a febre do momento, o WhatsApp. Essas ferramentas fazem parte do cotidiano de muita gente. Porém, existem as armadilhas, principalmente para quem busca uma relação virtual. É cada vez mais comum a divulgação de fotos e vídeos com imagens íntimas sem o consentimento das vítimas pela internet, principalmente pelas redes sociais. Essa estudante, que não quis se identificar, foi vítima de sexting, que é a divulgação de fotos, vídeos ou imagens sensuais e eróticas. Isso ocorreu há uns 7 anos atrás, ou um pouco mais, onde eu achava que eu tinha um corpo bonito. Cintura fina, quadril mais largo. Tirei algumas fotografias que ficou arquivada no meu computador. E um tempo depois eu apaguei essas fotos. Não enviei para ninguém, só tirei as fotos mesmo por satisfação própria. Ao ter suas imagens expostas para várias pessoas, a vítima fica desorientada, sem saber o que fazer. Eu entrei em depressão nessa época. A gente se mudou de casa e então eu ficava o tempo todo trancada no quarto, apenas com o som ligado e a Bíblia, onde eu pegava folhas de ofício e transcrevia alguns versículos em letras grandes e colava sobre todas as paredes do meu quarto. Eu fiquei sem reação, fiquei sem chão, não tive coragem de contar para os meus pais, então eu me vi sem ninguém para me apoiar, eu fiquei sem rumo. Saí andando desnorteada na rua sem saber o que fazer. Uma pesquisa realizada pela ONG Safernet, com cerca de 3.000 pessoas de 9 a 23 anos, mostra que 20% dos jovens já receberam imagens ou textos eróticos e 6% já compartilharam esse tipo de conteúdo. A delegada Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia da Mulher em Feira de Santana, diz que o número de casos cresceu nos últimos anos, mas existe uma lei para punir os infratores que cometem esses delitos. No ano passado foi necessária a edição da lei, conhecida como Carolina Dickmann, mas o que acontece muito são os crimes que já estão editados no nosso Código Penal serem cometidos através das redes sociais, o que potencializa aquela ação danosa, né, dada a celeridade, a velocidade, o alcance das redes sociais. Então, os crimes virtuais terminam por potencializar aquela ação danosa. Ele poderá até ser preso por conta disso. Se não há o histórico de violência doméstica, ele terá cometido um crime de menor potencial ofensivo, mas incorrerá nos crimes contra a honra. Muitos jovens praticam o sexting para exibir o corpo ou até mesmo para mostrar fidelidade a alguém. Porém, muitos esquecem que essa prática pode ser perigosa. Tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, é que tudo na vida passa, que se você tiver fé e paciência, isso vai passar também. Tem meninas que acham o corpo bonito, ótimo, mas não fiquem se expondo, mandando foto para ninguém. O meu caso, eu nem cheguei a mandar as fotos e já fiquei exposta. Imagina para quem envia essas fotos e acaba sendo exposto também. Então é muito difícil realmente passar por esse tipo de situação. Por isso, devemos tomar muito cuidado ao utilizar as ferramentas de comunicação para não entrarmos em situações traumáticas como essa. Inclusive, fiquei sabendo, Agenu, que você conversou com um especialista sobre isso, não foi? Pois é, Jéssica, ele nos traz dicas importantes de como nos prevenir na internet. Vamos à matéria. Estamos aqui com Vinícius Duarte, ele que é tecnólogo de sistemas. Vinícius, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vinícius, quais as primeiras dicas para quem
começa um relacionamento virtual e utiliza a internet diariamente? Primeira dica importante é ter o bom senso de uso do computador e da internet. As pessoas às vezes usam computadores de lan house, redes abertas na rua e querem utilizar como se estivessem em casa. E suas informações podem estar sendo hackeadas, né, o tempo inteiro. Quem tem arquivos sigilosos em seu computador em casa e se relaciona com outras pessoas que não conhecem, corre o risco de ter o computador invadido? Com toda certeza. Quem quer ter segurança não usa internet, porque a internet ele está totalmente vulnerável, independente do acesso que ele tenha. Por mais que ele tenha cuidado, o acesso à internet, por ser um compartilhamento mundial, ele corre esse risco. Vinícius, e de que forma um computador pode ser invadido por outra pessoa? Bom, para o hacker conseguir acesso a seus arquivos, você tem que autorizar. Essa autorização nem sempre ela é amigável. Ele não vai te ligar e perguntar, posso usar teus arquivos? Não, ele vai tentar te enganar. De que forma? Mandando e-mails com links falsos, que você clica, vai instalar um programa chamado robô na sua máquina, que vai passar todas as informações. E a partir daí, esse computador vai se transformar num zumbi na internet. Ele vai replicar toda essa informação para a rede. Isso, fotos, dados pessoais, senhas bancárias? Qualquer informação no computador, qualquer informação. Foto, vídeo, senhas, qualquer informação. É por isso que hoje muita gente está sendo vítima desse tipo de ação? Muita gente está sendo vítima. E tem que ter um cuidado muito grande para ler antes de clicar. Porque muitas vezes chega um e-mail de um banco que você nem tem conta, dizendo clique para ver o seu extrato. E na verdade aquilo ali é só um laço para você clicar e seu computador ser invadido. E a partir daí você perde toda a segurança dele. Os antivírus hoje, eles resolvem esse problema? Em partes, resolve. Assim como existe uma indústria de antivírus, existe a indústria do vírus. Ao mesmo tempo que existem vacinas para combater vírus novos, praticamente todos os dias, existem formas novas sendo criadas para driblar esses vírus, esses antivírus. Porque o vírus nada mais é que um programa. A gente chama de vírus porque ele tem vida própria, ele se autorreplica e pega a informação do seu computador. Como também hoje avançou muito a questão dos celulares, isso também se estende aos telefones celulares? Com toda certeza. Os celulares hoje são a ferramenta que é mais utilizada, cerca de 85% do comércio virtual e das comunicações instantâneas na internet são feitos através de dispositivos móveis. E esses dispositivos, na maioria das vezes, não têm antivírus. Então fica mais vulnerável ainda de receber uma mensagem, clicar, achando que está sendo de um amigo ou alguma coisa e instala um programa robô nesse celular que pega toda a informação, até apaga. Já teve casos, eu já vi, de alguns amigos meus perderem o celular porque formatou e zerou toda a base dele. Vinícius, como as pessoas podem utilizar o Facebook e o WhatsApp como ferramentas de comunicação, porém sem trazer transtornos? A internet trouxe uma facilidade muito grande de comunicação. As pessoas conseguem se falar e resolver problemas sem estar próximos uma da outra, né? Só que algumas pessoas não têm a noção do que deve ser compartilhado nas redes sociais. Com isso, gera uma informação demasiada na rede, onde dá toda a vida da pessoa. Com um dispositivo móvel hoje, você consegue identificar onde a pessoa está. Você consegue saber onde é a casa da pessoa. As pessoas geralmente têm prazer de marcar uma foto, por exemplo, no Instagram e dizer estou em casa e bota lá o GPS. Isso também é complicado porque você está dando uma informação que é sigilosa. Isso é questão de segurança também, né? Exatamente, a questão da segurança pessoal. Justamente. Porque a pessoa, um estranho pode entrar no seu Instagram, no seu Facebook e saber onde você mora simplesmente porque você disse minha casa e marcou lá no GPS. E até mesmo as frases, indo para tal lugar, além do GPS. A famosa também, partiu academia, partiu rua e tal. Então, se uma pessoa hoje quiser monitorar uma outra que tem uma vida social online ativa, é bastante simples. Se ela não tiver o cuidado de compartilhar só com amigos, se ela não tiver um cuidado de restringir o que é que ela vai compartilhar, isso fica muito público, a vida dela fica totalmente exposta e o risco é grande. Então a internet está aí para que todos tenham acesso, porém de maneira bem cautelosa. Tem que ter cuidado, porque a informação é pública. Se você deixa isso público, qualquer pessoa pode ver. Tanto quem quer fazer o bem como quer fazer o mal também. Vinícius, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês.
Existem relacionamentos que iniciam na internet e têm um final feliz. É isso que você confere no próximo bloco. Nos últimos 10 anos, o número de usuários das redes sociais aumentou 500% em todo o mundo. E isso fez com que surgisse uma nova forma de se relacionar. Jéssica, a internet também é local de paquera. Muitos acreditam ser o local propício para encontrar o grande amor. Ter um namoro virtual hoje em dia é mais comum do que se imagina. Com o advento da internet, milhares de pessoas se relacionam no mundo cibernético, mas o assunto divide opiniões. Um namoro, se for amor de verdade, a distância pode dar certo sim, se for amor verdadeiro, né? Tem muita pessoa que não tem mais intenções e através do relacionamento virtual pode fazer coisa errada, mas às vezes pode achar uma pessoa boa assim, mas na maioria das vezes dá errado, então o melhor é um relacionamento frente a frente mesmo, pessoal. Um relacionamento exige afinidade, identificação e presença, ou pelo menos exigia. Com a chegada das redes sociais, encontrar alguém para namorar ou até mesmo casar parece não estar tão difícil assim. Eu namoro há 1 ano, já estou noiva de um cara que conheci pela internet. A Laís e o Cássio são um exemplo. Ele morava no município de Tanquinho, ela em Feira de Santana. Mas os 41 quilômetros de distância não impediu que os dois ficassem juntos. Eu nunca tinha entrado em uma sala de bate-papo. Foi a primeira vez e também a primeira vez dele. Aí ele me pediu MSN, eu falei que o MSN não dá para estranhos. Se ele quisesse, a gente ia conversar ali mesmo. Aí eu falei, pô, essa mulher é diferente, porque a maioria dando logo o MSN de cara. Aí ela não, a gente conversou e tal. Aos poucos fomos descobrindo muita coisa em comum. Aí quando eu falei isso que só dava para conhecidos no MSN, aí ele falou, prazer, Cássio, eu moro em Tanquinho, eu tenho tantos anos. E aí foi rolando uma amizade, e aí desencadeou nosso casamento. De fato, as redes sociais mudaram o comportamento das pessoas. Hoje é possível manter um relacionamento com uma pessoa que você nunca viu antes. Com a ajuda do aplicativo WhatsApp, Júlia mantém um namoro virtual há 4 meses com um turco que mora lá nos Estados Unidos. Tem um aplicativo no celular, a gente baixa no celular, que se chama HelloTalk, que é de você conversar com pessoas de outro país para aprender o idioma em que ele é nativo. Então eu me cadastrei no aplicativo para aprender outro idioma. Sério, no início foi para aprender outro idioma. Eu nunca pensei que ia encontrar alguém no aplicativo desse, ainda mais com uma pessoa de outro país. Aí ele falou que tinha interesse em aprender português, eu falei, eu tenho interesse em aprender inglês. Aí ele falou, então vamos um ajudar o outro. E aí disso a gente foi conversando, conversava todo dia. Com o passar do tempo você começa a se interessar em saber da vida da pessoa e vice-versa. Então nessa conversa a gente já tem quase 4 meses, já tem mais de 3 meses conversando. A gente acabou se gostando. No início ele falava que vinha aqui e tal, mas só que eu, com a faculdade, com o trabalho, não posso parar tudo aqui para conhecer uma pessoa do outro lado do mundo que eu não sei nem quem é, eu conheço só no mundo virtual. Mas a gente tem sim a intenção de se conhecer pessoalmente. Essa relação sem proximidade é bem comum nos tempos atuais e o virtual pode se tornar real. Encontrar a cara metade pode estar a apenas um clique de distância. Foi assim. Foi algo grande. Foi, com certeza. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode participar enviando suas sugestões para o nosso site fatnews.tv ou através das redes sociais pelo nosso Twitter e Facebook. Nos encontraremos na próxima semana. Até lá!